Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos novamente, buscando trabalhar a nossa espiritualidade. Então, vamos convidá-los a fazermos a nossa prece nesse instante. Fechemos nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Criador e vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por esse momento, por aqui estarmos reunidos. Que a Tua luz se estenda sobre todos os lares, levando paz, saúde, equilíbrio, esperança em cada coração. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, hoje o nosso tema vai ser muito interessante. Vamos falar sobre Deus, né? Então, eu acho que é um tema muito bacana. Eu trabalho esse assunto há alguns anos e considero que seja de capital importância na nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre Deus. Por que nós falarmos sobre esse assunto? Porque nós vamos entender ao longo do nosso estudo, da nossa reflexão juntos, né? Então, observa só. A primeira pergunta que eu faria para você: você acredita em Deus? E talvez você vai dizer que sim. E se eu disser que você não acredita em Deus? Ou melhor, e se eu disser para você que nós não acreditamos em Deus? Não é só você. Todos nós, de modo geral, não acreditamos em Deus. E se eu disser isso, eu tenho que provar para vocês que isso é verdade. Então, ao longo do nosso bate-papo, eu vou provar exatamente isso, que nós não acreditamos em Deus. Então, nós vamos começar discorrendo sobre esse assunto. Bom, a primeira pergunta, a primeira observação que nós fazemos é o seguinte: será que essa ideia de Deus não foi uma ideia passada de pai para filho, né, de avô para pai e assim por diante, e vieram trazendo para nós essas ideias de que Deus existe e, na verdade, Deus não existe? Será que Deus existe de fato? Ou é uma criação nossa para tentar nos consolar, para tentar nos convencer de alguma coisa? É isso que nós vamos descobrir. Bom, aí, quando eu pergunto, né, se você acredita em Deus e você diz que acredita e eu digo que não, né, eu vou tentar provar e nós vamos argumentar isso aqui. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: se você diz que acredita em Deus, você já viu Deus? Você já conversou com Deus? Por exemplo, eu provo para você que esse celular existe, porque ele está aqui, eu estou pegando nele, é palpável, estou mostrando para vocês, tá? Até aqui ligado, ó, está aqui. Esse óculos aqui existe, porque ele está aqui, eu estou pegando nele. Esse copo, mesma coisa. E Deus? Você já viu Deus? Você já pegou em Deus? Você tem certeza absoluta de que Deus existe? Não. Você não tem. Nós não temos de um modo geral. Observa que quando nós temos se nós tivéssemos a certeza absoluta da existência de Deus, Deus seria a primeira pessoa que nós procuraríamos para estar nos auxiliando a resolver um problema que a gente tenha de difícil solução. Por exemplo, você tem uma dor abdominal, uma dor de barriga, vamos assim dizer. E aí, a primeira coisa que você faz é o seguinte: bom, eu estou com dor. Você começa a pensar, será que isso é um câncer? Será que é verme? O que é isso? O que é essa dor? E aí você toma um remedinho para a dor não passa, vai daqui, vai dali, você então procura um médico. Um médico pede uma ultrassom, não consegue ver nada, pede uma tomografia, né, uma ressonância magnética da sua barriga, não encontra nada e a dor continua. Você diz, gente, o que é isso, meu Deus? Né? Então você começa a questionar de onde é essa dor e a dor não passa. Então a pessoa diz, olha, eu conheço um chá que é muito bom para dor de barriga, então você toma esse chá que vai dar certo. Ele toma o chá, não dá certo, aí outra pessoa fala, não, eu estava com o mesmo problema, eu tinha um problema que não resolvia, aí eu resolvi ir lá na igreja, né, procurar o meu santo lá e
e fazer um pedido para ele, porque com certeza ele vai ajudar. Por exemplo, na igreja São Benedito, vai lá, você vai ver lá o São Benedito e você pede para ele que ele vai te ajudar. Aí você fala, não, tá bom. Aí você vai à missa, 5 horas da manhã, assiste lá na igreja São Benedito, a missa, pede para São Benedito, olhando para a imagem do São Benedito, para ele tirar aquela dor. Aí a dor não some. Aí você começa a ficar angustiado, diz, meu Deus, será que é câncer? O que está acontecendo comigo? Aí normalmente o que você faz? Alguém vai te dizer, olha, isso é macumba, foi coisa feita para você. Então você diz, nossa, preciso resolver isso. Então você vai procurar uma macumbaria e eles vão fazer um monte de coisa lá e a dor não resolve. Entendeu? Aí você diz, meu Deus, e agora o que é que eu faço? E aí você indica um especialista, né, famoso em São Paulo, você vai para São Paulo e não resolve nada, e aí no final das contas, quando você não soluciona o problema, o que é que você fala? Bom, já que não tem jeito, eu vou entregar para Deus. Então veja, Deus é o último que nós vamos procurar. Se nós acreditássemos em Deus, Ele seria o primeiro, em todas as nossas situações. Então, por que nós deixamos para procurar Deus só por último? Porque, na verdade, nós não acreditamos nele. Você veja que nós ainda estamos com o sentimento arraigado de Moisés, antes de Moisés, que acreditavam nos deuses construídos, né? Nos deuses, vamos dizer assim, os deuses materializados, né? Tanto que quando Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. Nós ainda continuamos adorando as imagens, os ídolos falsos, né? Os deuses criados na mitologia grega. Nós ainda não temos a visão de Deus. E isso que nós temos que trabalhar. Esse é um dos nossos objetivos hoje, trabalharmos esse tema, né? Então, é de capital importância que nós busquemos, né, essa análise profunda em relação a nós e o sentimento de Deus. Por exemplo, quando eu falo fecha os olhos e pensa em Deus, começa uma grande dificuldade, porque aí você fecha os olhos e pensa em Jesus. Jesus e Deus é a mesma coisa? Não. Jesus e Deus não é a mesma coisa. Mas isso não é o mistério da Santíssima Trindade? Sim. O que é o mistério da Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, teoricamente, aqui é uma trindade. Então, Deus Pai é Pai, Jesus é Filho, né? Jesus é o Filho, não é o Pai. Mas ele diz, eu e o Pai somos um? Sim, mas diversas situações mostram que Jesus é Filho e que Deus é Pai. Quando ele fala, Pai, perdoai que eles não sabem o que faz, Pai nosso que estás nos céus, enfim, diversas vezes Jesus demonstrou que Deus é o nosso Pai e ele era nosso irmão e ele estava aqui com uma missão diferente. Então, Deus e Jesus não é a mesma coisa. Então, você fecha os olhos e começa a pensar na natureza. Eu vou pensar numa cachoeira, vou pensar nos pássaros. Isso não é Deus, isso é obra divina. É como se eu falasse para você, feche os olhos e pense em Leonardo da Vinci. Aí você pensa num quadro que Leonardo pintou. Não, você está pensando na obra, você não está pensando no Leonardo, né? O Leonardo é diferente daquilo. Aí você fala, mas então, como é que eu faço realmente para me fechar os olhos e pensar em Deus? Vamos tentar entender como é Deus, ou o que é Deus, afinal de contas, né? Isso é muito importante para fortalecer a nossa fé, para ser uma fé sólida, para que a gente não fique procurando pai de santo, para que a gente não procure santo, não procure nada antes de procurar Deus, nosso Pai. Então vamos entender isso com clareza. Então, gente, nós vamos tentar trazer, né, para nós uma imagem que possa nos aproximar de Deus. Então, qual é a imagem? Vocês têm ideia de como é Deus? Tem algum livro que está escrito como é Deus? Tem. Sabe onde? Na Bíblia. Na Bíblia está escrito assim, na Gênesis: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Opa, então já está mais fácil. Se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, então já está mais fácil, né? Então Deus tem a imagem e semelhança do homem. Mas aí a pergunta é do homem ou é da mulher? A imagem
que Deus criou? Será que Deus é oriental ou ocidental? É do olho rasgado ou do olho normal? Ele é negro ou ele é branco? Afinal de contas, se Deus é a nossa imagem, nós somos a imagem e semelhança de Deus, tantos homens diferentes, como seria? É só o formato que seria Deus, mas é masculino ou feminino? Deus é masculino ou Deus é feminino? Será que ele não é feminino e, na verdade, nós criamos o masculino porque numa sociedade machista antiga só se falava no masculino? Por que não deusa? Aí você começa a questionar. Afinal de contas, está facilitando a nossa conexão com Deus ou está piorando? Parece que está piorando, né? Mas calma que nós vamos chegar lá. Quando, biblicamente fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ele não falou física, mas é espiritual. Então nós vamos perceber que, na verdade, Deus é espírito. Opa, já está mais fácil. Então agora é só saber como é o espírito que a gente vai saber como é Deus, para que a gente possa trazer esse Deus mais perto de nós. Então, espírito. Como é o espírito? Alguém já viu algum espírito? Você que está me assistindo já viu algum espírito? Você pode falar, eu vi o espírito de uma mulher atravessando a rua uma vez. Sim, mas então você não viu um espírito, você viu o perispírito, o corpo espiritual dessa mulher, porque espírito não tem forma. Afinal de contas, o que é espírito? Kardec coloca no Livro dos Espíritos e caracteriza como ser inteligente da natureza, do universo. Mas fica muito vago para a gente poder raciocinar e trazer isso para um plano mais palpável, Eu gosto muito do livro de Joana de Ângeles, O Autodescobrimento, porque ela traz para nós um conceito de espírito mais fácil. E ela diz que espírito é energia inteligente. Opa, já ficou melhor. Então veja, gente, Deus é energia inteligente, é espírito. Por isso que nós somos a sua imagem e semelhança. Agora eu te digo o seguinte, eu te pergunto o seguinte, energia tem forma? Não tem. Como o espírito não tem forma, não sei se você sabia disso, mas o espírito, sendo energia, ele ora habita o corpo de um homem, ora habita o corpo de uma mulher, tá certo? Então ele não tem sexo, nem masculino, nem feminino. Ele é uma energia inteligente. Então Deus, nós chamaríamos da energia mais inteligente de todos os nossos universos. Então este é Deus, Então quando nós fecharmos os olhos, em que nós temos que pensar? Nada. Não devemos pensar em nada. Simplesmente estarmos conscientes de que nós estamos perto de Deus. Então, a ideia é que nós entendamos que Deus não tem forma, e aí a pergunta é, onde está Deus? Será que eu preciso ir lá na igreja para conversar com Deus? Será que eu preciso de um templo religioso para conversar com Deus? Deus fica dentro das igrejas? Gente, se Deus é energia, onde está? E aí, de novo, eu me reporto a Joana de Ângeles com uma colocação belíssima no livro Autodescobrimento, que ela diz que Deus está para nós como a água para o peixe. Vamos raciocinar. O peixe tem água em toda a sua volta e dentro dele. Então Deus também, para nós, Ele está fora e está dentro de nós. Então Deus está em nós e nós estamos nele, estamos mergulhados no plasma divino. Então veja, aí é diferente. Então quando você fechar os olhos, você fecha os olhos e diz, Deus, eu sei que você está aqui, porque eu estou em você e você está em mim. E aí você fala tudo que você sentir, vontade, e aí você vai senti-lo de fato. Porque energia você pode não ver, mas você sente e é diferente, Então nós podemos nos conectar com Deus a hora que nós quisermos, porque nós estamos nele e ele está dentro de nós. Então é muito fácil, E a gente o ignora pela nossa pequenez, Pela nossa evolução que é muito pequena. Como, por exemplo, uma criança recém-nascida não sabe quem é a sua mãe, de onde ela veio, E se você perguntar para ela quem é a sua mãe, ela não sabe nem o que você está perguntando. Então, nós, enquanto seres humanos, temos essa inconsciência, essa indefinição de Deus. Mas, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos conseguindo entender Deus,
e perceber Deus na sua grandeza. E quanto mais evoluídos, mais sentimos a presença dele na nossa vida, né? Então, eu preciso ir numa igreja para me falar com Deus? Não. Eu preciso ter uma religião para eu me conectar com Deus? Não. Energia não precisa. Deus está em todos os lugares. Então você, para conversar com Deus, pode estar dentro do banheiro da sua casa, fazendo a sua necessidade, você pode falar com Deus, porque Ele está lá também. Ele está em tudo. Ele é onipresente. Essa é uma das características divinas, né? Além de ser onipotente, além de ser, né, justiça plena, além de ser tudo que a gente sabe a respeito dele. Então, Deus é essa energia, né, que é permanente na nossa vida, né? E nós ignoramos essa energia e nos julgamos muitas vezes sós, abandonados, não amados, né? Quando Emmanuel nos diz que Deus nos ama muito mais que uma mãe, milhões de vezes, incalculável, né? A quantidade do seu amor em relação a nós. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. Gente, então observa só, em relação a esse hábito de falar com Deus, né? Às vezes a pessoa fala assim, a gente fala, faz uma oração, a pessoa diz, eu não sei orar. Gente, como é falar com Deus? É falar como você fala com seu pai, com a sua mãe, com alguém, porque Deus não é um extraterrestre que não sabe o que você está falando. Deus conhece não só as nossas palavras, mas os nossos pensamentos, né? Então é fundamental que a gente entenda isso e não há necessidade de ter nenhuma oração decorada, de você ficar decorando preces e tal. Ah, mas Jesus não ensinou a gente a fazer o Pai Nosso só como título de exemplo. Não significa que é só o Pai Nosso que a gente tem que dizer. Então a oração ela é considerada não pela sua extensão, pelo seu tamanho, pela sua beleza da sua letra, mas pelo sentimento que nós emitimos em relação a essa questão. Hilário Silva, ele fala para nós, conta uma história de um senhor que morava no sítio, na roça, e quando ele chegava, todos os dias antes de trabalhar, ele ia com a sua enxadinha, seu chapéu na cabeça, então ele chegava lá, colocava a enxada do lado, tirava o chapéuzinho da cabeça, colocava no peito, olhava para cima e dizia, Pai, tô aqui. E o seu corpo se resplandecia de luz, a enxada reluzia de luz. E aí a presença divina ali estava. Gente, era só isso que ele falava, Pai, tô aqui. Aí ele pegava o chapéuzinho, punha na cabeça de volta e ia carpir, tá certo? Então veja, gente, você dá conta de falar, Pai, tô aqui? Só isso que você precisa, né? Então a gente não precisa de muita coisa para falar com Deus. Ele ouve, né? Ele entende a nossa linguagem, né? E não é o tamanho. Você sabe que nós estávamos num encontro fraterno em Rosário Oeste e a minha prece, a minha oração antes do almoço é muito rápida, né? Eu falo assim, Senhor, nos proteja da gula, né? Que assim seja, já parto para comer logo, né? E aí o Zeno, um amigo meu que estava lá, falou, Márcio, eu falei, Zeno, gostou da minha prece? Achou ela rápida? Ele falou, a minha é mais rápida que a sua. Eu falei, nossa, Zeno, como que é a sua prece? Ele falou, só olhe para cima e faça assim, ó. Então, ó, um dedinho que você faz assim para Deus, já está pronto. Então chegou aqui a hora da refeição, você não está com tempo para orar, você só olha para cima e faz assim, tipo, valeu, Pai, por essa refeição. Esse gesto já é uma oração, né? Então eu acho que nós temos que criar o hábito de conversar com Deus. Nós temos que criar essa rotina. Gente, eu converso com Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos, desde que eu levanto até a hora que eu vou deitar. Porque quando eu entro no meu carro, eu não deixo de agradecer. Senhor, obrigado por esse carro, por esse ar-condicionado. Obrigado por eu ter tudo que o Senhor me dá, né? Quando eu vou almoçar, por esse almoço. Quando eu vou para a academia, Senhor, obrigado, você me deu uma academia maravilhosa, né? Pelo trabalho, quando eu estou trabalhando, obrigado, Senhor, tanta gente desempregado e eu estou trabalhando. Então eu tenho sempre motivo para agradecer.
É o agradecimento constante, né? Pelo ar que eu respiro. Senhor, obrigado, eu estou saudável. Quanta gente doente nos hospitais. Então é tanta, né? São tantos motivos para a gente estar agradecendo. Isso é falar com Deus. Então eu falo com Deus todos os dias. Mas quando eu tenho um problema, eu também falo. Falo, Deus, eu não estou aguentando. Eu preciso falar com você. Você tem que me socorrer. E eu converso com Ele como se Ele estivesse ali diante de mim e me ouvindo. E o mais interessante é que Ele fala comigo. Ele fala com você. Imagina um pai que não dá conta de falar com o próprio filho. Dá conta sim. Então, você pode se conectar diretamente com Deus, sem intermediário, sem santo, né? Com todo respeito aos santos, sem espírito, né? Sem nada disso. Você conversa diretamente com Deus. Esse hábito nos traz um bem-estar incalculável. Então, nós precisamos. Eu diria que Deus está para nós como a água para o peixe. Pensa, o peixe sem água ele morre, seco, e tem gente morrendo por falta de Deus. Essa que é a grande verdade. E aí ele acha que é por causa de um grande amor, e ele sai atrás desse grande amor, ele acha que ele vai ser feliz se ele tiver dinheiro, ele tem muito dinheiro e descobre que é desgraçado, que é infeliz, que isso não trouxe para ele, e ele sente um vazio. Eu atendi um paciente milionário com 3 tentativas de suicídio tentando se matar. Então veja, gente, não é dinheiro a questão. E ele disse, Márcio, eu sinto um vazio, uma falta de algo que eu não sei definir o que é. Eu digo, é Deus que você está sentindo falta, não é? Mas aonde está Deus? Eu digo, está dentro de você, você está dentro dele, só que você está ignorando. Pensa o indivíduo dentro de um rio, em cima de uma canoa, dizendo que está morrendo de sede porque não tem água para tomar. A água está em volta, está até dentro da canoa, está em tudo quanto é canto, meu filho. Para com isso, deixe de ser cego. Olhe, né? Sinta Deus, porque você está mergulhado nele. Agora, nós precisamos realmente criar o hábito. Então, eu queria pedir para você que não tem um hábito da oração, comece a orar mais. A sua vida muda. Você vai entrar noutra sintonia. Ao invés de ficar conversando, falando mal da vida alheia, vamos orar, vamos conversar com Deus, né? Você vai sentir algo inexplicável. Sabe, eu me sinto assim, sem querer aparecer, sem querer me gabar, porque isso eu já passei dessa fase, mas eu me sinto um dos seres mais felizes do mundo. E eu acredito que é por causa dessa conexão com Deus, tá certo? Nós precisamos. Como eu consigo, você consegue. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor que ninguém, nós somos todos iguais e você vai conseguir, não é? Então, esse assunto não é muito bacana? Nós vamos continuar com ele. Agora eu vou convidar você para ouvir uma música bem legal, para não cansá-los, né? Porque esse assunto foi tão importante e é tão importante que hoje eu não tenho nem convidado. Eu vou estar aqui com você até o final. Então, vamos ouvir uma música para você não cansar de mim. Muito obrigado. Bom, gente, estamos de volta falando de Deus, um assunto muito interessante, né? Eu sugiro para você que está ligando a televisão agora, que você possa depois entrar no YouTube, né? E lá está toda essa explanação sobre Deus integralmente. Aí você vai pegar a parte anterior que você não ouviu, que é muito importante. Gente, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus nos ensinou em relação, né, a esse mandamento que ele nos deixou, né, que é de capital importância, que está relacionado muito com Deus, que é o mandamento, né, vocês lembram que Jesus conseguiu resumir os 10 mandamentos em 2 mandamentos, que é, primeiro, amar ao dinheiro sobre todas as coisas. É isso? Foi isso que Jesus disse? Aí você vai dizer, não, Jesus não disse isso. E vou dizer, disse sim. Ele disse isso. Tá certo? Mas como assim? Não, ele não disse isso, mas é o que a gente faz. A gente ama o dinheiro acima de todas as coisas, pode observar, né? Por dinheiro a gente faz tudo. Pelo amor ao Cristo, a gente não faz nada. Eu vou dar um exemplo para você. Observa só. Nós trabalhamos no Vantuíri Freitas há muitos anos e nós fazíamos peixadas para sobreviver, sempre fizemos, né? Peixada até para 1.500 pessoas já fizemos. E aí,
Um dia eu convidei uma trabalhadora para vir fazer o peixe com a gente, que eu fiquei sabendo que ela cozinhava. Falei, olha, eu não vou nem falar o nome dela porque ela já pediu para mim, não cita meu nome, você fica falando da minha vida, então eu não falo. É uma trabalhadora nossa. E aí eu convidei ela para vir trabalhar com a gente. Nós ganhávamos 5 a 6 sacos de peixe e nós tínhamos que tirar a escama, nós tínhamos que limpar o peixe para poder fazer. E isso, nós ia fazer a peixada domingo, sexta-feira a gente já começava a limpar peixe. Era uma loucura. Você imagina você limpar 5, 6 sacos de estopa de peixe. Então a gente já começava. Então eu convidei ela para ir ajudar a gente. Ela falou, não, doutor Márcio, eu não posso, porque olha, eu já venho aqui segunda e terça, né? E aí meu marido já fala que eu sou fanática. Então, não tem condição. Ele vai separar de mim. Se eu vim aqui mais ainda final de semana, eu não posso, porque além do mais eu tenho um bebê que eu amamento no seio, meu bebê. Não tem como eu ficar vindo aqui tanto. Falei, não, então não precisa ficar, né? Querendo se desculpar, não, fica tranquila, eu entendo isso, não, tranquilo. Aí daí algum tempo, uns 3, 4 meses, ela me procurou e disse, doutor Márcio, eu preciso me afastar aqui do Vantuil, eu vou ficar em São Paulo 3 meses fazendo um curso na área de informática. Lá na minha repartição, eles vão trazer o computador, né, e novos, e eu tenho que fazer o curso para me dar o curso para o restante dos nossos colegas. Eu disse, uai, você vai ficar 3 meses longe da sua casa e o seu marido? Ele falou, está super contente. Eu falei, uai, como contente? Você vem aqui, ele reclama de você ficar aqui 2 dias à noite, você vir aqui, ficar algumas horinhas e agora ele está feliz de você ir para o... Não está esquisito isso? Ela falou, não, o senhor não está entendendo, é porque eu vou ganhar uma diária muito boa. Eu ganho R$120 por dia, né, nesse curso que eu vou fazer, e eu vou ficar no hotel 5 estrelas. O senhor sabe o que é um hotel 5 estrelas? O senhor não tem noção, é uma coisa de louco, entendeu? Eu disse, mas escuta, aí me deu uma certa crise de ciúme, né? Porque para trabalhar para o Cristo, a pessoa não tem tempo, mas para ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, não sei aonde, fazer curso, tem, né? Aí a pessoa quer ir por dinheiro, né? Então eu fiquei meio assim ciumado. Aí eu disse para ela, e o bebezinho do peito, como que você vai fazer com o bebê? E aí? Ela falou, não, calma, doutor Márcio, eu já tá com a minha sogra e eu já estou desmamando ele vai passar a tomar um Nando primeiro semestre, depois do segundo, já está tudo certo. Entendeu? Não vai dar problema. Eu disse, interessante, né? Quer dizer que para ganhar dinheiro o cara deixa tudo, deixa marido, deixa filho, deixa tudo e vai para São Paulo. Agora, para trabalhar para o Cristo, um final de semana é fanatismo, o cara tá querendo, né, fugir de casa. Muito esquisito isso. Então, gente, olha que interessante. Por dinheiro, a gente faz qualquer coisa. Agora, pelo Cristo, a gente tem dificuldade. Então, o mandamento que Jesus deixou é amar o quê? O dinheiro sobre todas as coisas ou amar a Deus sobre todas as coisas? É colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. A gente coloca o dinheiro e essa é a grande verdade, né? Mas deixa eu contar uma história também muito interessante nossa. Quando eu fazia medicina, eu era aluno e na época ainda tinha aqui em Cuiabá o Hospital Santa Cruz. E aí eu estava indo para o hospital, quando eu cheguei tinha 3 professores meus lá, de pé, né, já ali, né, todos os cabelos grisalhos, já aqueles professores maduros, com aquela cara extraordinária que parece que tem um conhecimento gigantesco, né, de tudo. Então, como aqueles 3 sábios ali, né, quando eu estava chegando. Aí eles me chamaram, Márcio, faz favor aqui, um deles. Aí eu fiquei até feliz, porque eu falei, opa, o professor quer conversar comigo de manhã, né? Aí um dos professores perguntou, mas é verdade que vocês lá no trabalho de vocês, onde você mexe lá na periferia, você tem uma reunião 5 horas da manhã? Eu falei, sim, é verdade. Uma vez na semana a gente reúne 5 horas da manhã, porque nós não temos outro horário. Eu estudo, trabalho, faço medicina e a gente não tem outro horário, eu marquei 5 horas da manhã. E ele disse, você acha isso normal? Eu falei, eu acho. Você não acha isso fanatismo, não, meu filho? Eu falei, olha, eu não acho que é fanatismo. Mas aí, como eu conhecia a vida dos 3, eu falei para ele, professor, eu conheço gente que sai de Cuiabá 3 horas da manhã para ir para a fazenda, no Pantanal, pescar. O que o senhor acha? O senhor não acha que isso é fanatismo? Não, não. Ele disse, não tem nada disso. Isso era ele. Isso aí a gente sabe que o horário melhor para pescar é bem cedinho, né? E a gente já sai daqui para chegar lá no Pantanal e pescar cedo. Então, não tem nada de fanatismo.
Eu falei, talvez não seja fanatismo, porque eu acho que Jesus deixou o mandamento amar ao peixe acima de todas as coisas, não é isso? Eu acho que Jesus deixou esse mandamento mesmo. Então o senhor está certo, isso não é fanatismo não. Agora eu conheço gente, professor, que sai daqui de Cuiabá, deixa a família, deixa tudo para assistir Fla-Flu no Maracanã. Olha que interessante, tá certo? E aí, isso não é fanatismo? Aí era o outro professor, ele falou, não é nada disso, isso aí é esporte, isso é lazer, meu filho. Isso aí faz parte da vida, não tem nada a ver com fanatismo, não. Eu disse, talvez é porque Jesus disse que o mandamento é amar o futebol acima de todas as coisas, porque para o futebol a gente tem tempo, né? Mas para dedicar ao trabalho do Cristo, a gente não tem. Né? Aí eu já falei, já que eu estou pegando os dois, vou pegar os três logo de uma vez. Aí eu falei, olha, e tem gente, professor, que eu já convidei várias vezes para ir trabalhar comigo na periferia, para ajudar a cuidar das crianças pobres, diz que não tem tempo. Sabe por quê? Porque final de semana ele tem que vacinar gado na fazenda, tá certo? Então, talvez é porque Jesus disse que o mandamento maior era amar a vaca acima de todas as coisas. Porque para a vaca o cara arruma tempo, mas para Deus não arruma. Agora, a hora que o indivíduo tem uma AIDS, tá com câncer, aí tá com uma doença grave, aí, ai meu Deus do céu, aí sai caçando Deus. Interessante, né? A gente não tem tempo para Deus. Não tem tempo para mexer com essas coisas. Eu não tenho tempo para mexer com isso aí, é palhaçada. E a hora que adoece? Aí é Deus? Uai, por quê? Então veja, como nós realmente não acreditamos em Deus. Porque se acreditássemos, não deixávamos Ele por último. E o mandamento, gente, é amar a Deus sobre todas as coisas. Tá certo? Isso significa colocar os interesses de Deus acima de todos. Como Jesus nos ensinou, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele sempre deixou isso claro, porque ele sempre priorizou Deus, né? E gente, eu não quero aparecer, mas eu quero dizer para você que eu sou um testemunho disso, porque eu nunca procurei ter dinheiro, nunca procurei ter nada, tá certo? E Deus me deu tudo. Porque sabe o que está escrito na Bíblia? Está escrito assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Eu sempre falo que Deus paga muito bem seus funcionários. Ele não é caloteiro, como nós conhecemos muitos patrões. Ele paga justamente aqueles que trabalham, né? Então, nós não temos que ficar preocupados com o mundo material. Nós temos que priorizar Deus na nossa vida, gente. Deus é a figura mais importante de tudo que nós possamos imaginar. Então a minha pergunta é, aonde está Deus na sua vida? Em que posição você está colocando Deus? Será que nós vamos deixar para procurá-lo, para colocá-lo em primeiro lugar, quando nós estivermos com um filho morto em cima da mesa, na nossa casa, ou lá nas funerárias? Por que a gente tem que procurar Deus só na hora da desgraça? Ou na hora de um casamento, de um batizado, e não procuramos Deus com maior frequência, não priorizamos Deus na nossa vida, não é? Então, o que Jesus disse, quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que fizeste. Ou seja, quando você está fazendo uma caridade, ajudando o semelhante, você está amando Deus acima de todas as coisas. Você está priorizando Deus dentro desse contexto. Gente, então, quando a gente diz que ama a Deus acima de todas as coisas e a gente confia nele, a gente entrega a nossa vida e a gente confia. A gente não fica procurando. Então, quando nós amamos Deus de fato e temos certeza de que Ele existe, nós confiamos nele, entregamos para Ele, sem medo, né? Quanto sofrimento nós poderíamos evitar se nós realmente acreditássemos em Deus? Por exemplo, seu filho sai à noite, vai a uma festa, 4 horas da manhã não chegou, você entra em desespero, começa a ligar para um, para outro, para ver se aconteceu alguma coisa. Se você confiasse em Deus, você não ficaria apavorado, nem angustiado. Falaria, Pai, seja feita a sua vontade, eu confio no Senhor, eu não posso estar com meu filho agora, mas eu entrego ele em tuas mãos, cuida dele para mim e vai dormir tranquila, né? Então, muitos dos nossos transtornos de ansiedade que nós temos, de dúvida, de medo, é porque nós não confiamos em Deus.
Se confiássemos, nós não teríamos transtorno de ansiedade, não teríamos depressão, não teríamos síndrome do pânico, não teríamos absolutamente nenhuma doença mental, tá certo? Principalmente mental, em relação a nada, porque nós teríamos a serenidade, a confiança daquele que nunca nos abandona, daquele que verdadeiramente nos ama. Então, é isso que nós precisamos, a partir de hoje, começarmos a pensar nisso. Deixa eu contar uma historinha muito rápida para vocês, que aconteceu comigo, das várias que aconteceram, mas essa marcou muito. Certa feita, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu ia fazer uma palestra em Rosário Oeste, marcou para se fazer uma palestra minha em Rosário Oeste. Só que na véspera de eu ir para Rosário Oeste, a minha esposa chegou do hospital e começou a sentir uma febre, né? E aí eu comecei a dar remédio para ela, daí um pouquinho estavam meus 2 filhos com febre, todos eles com febre. Para resumir a história, eu fiquei a noite inteira colocando compressa morna na cabeça deles e dando dipirona, Tilenol, AS, dando tudo que era possível e a febre não baixava. E aí, quando foi lá pelas 3, 4 horas da manhã, nós lembramos que a minha esposa é médica e ela atendeu uma criança com meningite e ela esqueceu de fazer o tratamento preventivo, de tomar o medicamento para não ter risco de pegar a doença. E aí nós pensamos, é meningite, porque eles tinham inclusive rigidez de nuca e já estavam sentindo dores musculares. Então nós pensamos, é meningite. Aí ela disse, 3h30 da manhã, vamos esperar amanhecer, porque não vai adiantar a gente chegar agora, pegar um outro colega, o hospital a gente conhece, nós que somos médicos sabemos. E naquela época, 20 anos atrás, não tinha prontidão que hoje tem, dos médicos o tempo todo. Chega lá, o médico estava dormindo, tem que acordar, aquele rolo todo. Então, nós ficamos ali a noite inteira e aí eu não dormi a noite toda, sentado no sofá, cochilei. Quando o telefone tocou, era a Jo, uma amiga minha. Aí a Jo disse, Márcio, e aí, tá pronto, vamos embora? Eu disse, bora para onde? Que eu estava até atordoado, eu não lembrava nem da palestra mais. A palestra em Rosário Oeste que nós temos. Eu falei, Jo, eu passei a noite inteira com meus filhos com febre, a minha esposa, eu não sei se eu vou conseguir. Ela falou, o quê? O povo da cidade vai ficar esperando você lá, já colocou faixa na cidade, já anunciou na rádio, já fez tudo, e você não vai, Márcio? Eu disse, não, mas como é que eu faço? Peraí, então eu vou. Então tá bom, eu vou me arrumar e desço para ir. Cara, na hora me deu um sentimento assim, falei, como que eu vou deixar minha família, minha esposa e meus 2 filhos com provável meningite e eu vou deixá-los, como que eu estou ficando louco, eu acho que eu virei um fanático, só pode, não é possível. E aí eu disse, não, mas eu tenho que ir, eu preciso ir. Aí eu peguei todo o meu material, na época a transparência, né, o retroprojetor que na época tinha, não era nem data show, preparei tudo e fui lá no quarto, a minha esposa estava deitada, eu peguei no pé dela e balancei bem devagarinho, eu chamo ela de baixinha, eu falei, baixinha, eu estou indo. Ela diz, aonde? Da farmácia? Eu falei, não, eu estou indo para Rosário Oeste, aquela palestra. Ela falou, o quê? Eu não acredito que você vai deixar eu aqui e as 2 crianças pensando que na hipótese de ser meningite e vai fazer palestra. Eu falei, mas eu prometi para o pessoal lá, eles estão me esperando. Ela falou, vai! Cara, eu fechei a porta do quarto, sentei na sala, coloquei a mão no rosto, comecei a chorar. Falei, pai, e agora o que eu faço? Lembrei dessa aula que eu sempre dei, Deus. Lembrei dessa observação que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu disse, gente, eu não posso deixar o povo esperando. Eu preciso ir. Então, eu fui, preparei minha sacola, entrei, eu morava no Terra Nova, no 7º andar, no Residencial Diamante. E aí eu apertei o térreo. Quando eu apertei o térreo, que eu ia descendo, uma voz disse, vá, mas nunca mais você vai ver os 3, que eles vão morrer os 3. Cara, me deu um aperto, uma dor no peito, aquela coisa, e eu apertei o 7 de novo, subi. Quando cheguei lá em cima de novo, a voz disse, e aí, o povo da cidade vai ficar esperando? Meu Deus, eu disse, agora Deus, fala comigo. Aí eu abro o evangelho, aí veio uma voz que disse assim, na minha cabeça, né? Abra o evangelho. Falei, pois eu vou abrir agora, que eu carregava sempre o evangelho. Quando eu abri, saiu um capítulo que eu nunca entendi, moral estranha. Falei, gente, eu nunca entendi esse capítulo, agora saiu esse agora. Aí a voz disse, lê. Aí eu li. Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, sua fazenda, seus filhos, sua mãe, sua mulher,
né? E terá por herança a vida eterna e será considerado digno de ser meu filho. Falei, meu Deus do céu, então eu tenho que ir. Aí eu vou. Aí fechei o evangelho, né? E abri de novo, saiu no moral estranho, no próxima parte, do abandonar pai, mãe, irmão e tudo, tal. Falei, não, eu tenho que ir, tenho que abandonar. Então aí eu entendi o que era o abandonar naquela hora. Desci, quando eu cheguei no carro, o sol estava se pondo, sabe? E aí eu olhei para o sol e senti uma dor no meu peito, como se eu nunca mais fosse ver a minha família. E aquilo me deu uma vontade de chorar, uma coisa muito triste. E aí eu falei, pai, eu não posso deixar as pessoas da cidade esperando, eu preciso ir, toma conta deles para mim. Eu entrego na tua mão a minha esposa e meus 2 filhos. Se eles morrerem, é porque eu mereço essa dor. E eles também merecem, então que eles sigam o caminho deles. E aí entrei no carro com o coração partido em vários pedaços e fui. Chega a Jo, quando encontrou comigo, fui namorada do Ouro pegar ela, disse, Márcia, você está triste, está esquisito? Falei, não, está tudo bem, vamos embora. E fui, mas o coração ali, dilacerado, e eu calado, que eu não sou calado. E aí chegando lá, eu fui fazer a palestra, estou fazendo a palestra, 9 horas deu intervalo, né? Era um intervalinho para um lanche. E aí eu corri no orelhão, que antigamente não tinha celular. Toquei, liguei para casa, liguei, o telefone 3 vezes caía e ninguém atendia. Falei, já morreu, uma hora dessa já está na UTI, já está tudo, né? Meu Deus, o que aconteceu? Insisti, porque a angústia era muito grande. Embora eu confiasse em Deus e sabia que estava entregue, mas eu não sabia o que me esperava, se era a morte deles, o que era. E então, na 4ª vez que eu tentei, ela atendeu o telefone. Falei, nossa, Bastinha, que bom que você atendeu. Como você está? Eu estou preocupada. Ela falou, eu sei que você está muito preocupada conosco. Você não está nem aí para a gente. Você está mais preocupado que esse povo aí dessa cidade. Falei, não é nada disso, é que eu precisava estar, tal. Não quero saber não. Eu falei, aí a febre, não, ninguém está com mais febre aqui. Nós vamos para o clube passear, vamos para a piscina e você que fica aí com esse povo seu. Ai, cara, eu desliguei o telefone numa alegria imensa. Falei, Deus, obrigado. E até hoje eu não sei se a minha família estava com meningite e Deus os curou, ou se era só uma gripinha e eu fui testado se realmente eu o amava ou não, se eu confiava nele ou não. Isso me aconteceu centenas de vezes e graças a Deus eu passei em todas as provas, né? Tenho passado em todas as provas, não sei se vou ainda conseguir passar, né? Às vezes na hora da minha morte pode ser que eu não consiga ter essa firmeza, né? Mas eu entendo que nós, quando amamos Deus de verdade e colocamos Ele em primeiro lugar, nós entregamos a nossa vida, né? Então eu acho que fé é isso, é confiança, né? E lembrando que Deus é justo e não permite que nenhum filho seu sofra a injustiça ou sofra desnecessariamente. Essa é a visão que nós temos de Deus. Vamos aos nossos avisos. Um dos avisos nossos é em relação ao Lar Eurípides Barçanufo. Nós atendemos pessoas com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade e outras patologias no campo mental, menos doenças mais graves como esquizofrenia, psicoses, não atendemos, né? Mas esses casos nós atendemos, totalmente gratuito. Lar de amparo, principalmente pessoas com ideia de suicídio. Então eu quero pedir para você nos ajudar a direcionar essas pessoas, se você souber de alguém que está vivendo esse momento difícil. É o Lar de Amparo. O outro aviso que nós temos é em relação ao Bazar Mãe Menininha. Nós temos um bazar onde nós estamos recebendo doações, precisamos de doações. Você que tem roupa em casa, às vezes, que você não usa, tem meses, anos, estragando, né? Doe, faça uma doação, né? Então nós pedimos que você possa nos auxiliar. Nesse telefone que vai aparecer aí, você liga, né? E deixa no lugar mais próximo que a gente possa ir buscar essa roupa, ou você leva para nós lá no Vantuil. A gente agradece muito essa doação e colaboração. Pode ser roupa, calçado, móveis, utensílios, pode ser, né, algo que você não está mais usando, comprou uma geladeira nova, está lá encostada, ocupando espaço na sua casa, né, um refrigerador, pode ser um computador, qualquer coisa. Nós estamos recebendo doações.
né? Então contamos com a sua ajuda. A outra que nós queremos oferecer é que toda terça-feira nós temos uma reunião pública, onde nós fazemos a palestra. Depois da palestra você tem o passe, o tratamento espiritual, é maravilhoso, totalmente gratuito. Eu, inclusive, faço palestra lá de 15 em 15 dias, eu estou fazendo palestra. Terça sim, terça não, eu estou lá. E após a palestra eu faço atendimento das pessoas, né, daquelas que necessitam. Óbvio que com agendamento prévio, a pessoa faz o agendamento e a gente senta e conversa com essa pessoa, né, ali. É muito interessante, tá certo? O outro aviso que nós gostaríamos de passar é que nós temos uma livraria e se você tiver interesse, né, você liga e adquire seu livro. Nós temos livros usados para empréstimo, né, que você não paga absolutamente nada, né, e você pode ir até a nossa instituição e adquirir o livro que você precisa emprestado e devolver para nós depois. Olá, Dr. Márcio. Eu me chamo Matheus. Eu gostaria de saber quais são as provas que Deus existe. Bom, as provas de que Deus existe, na verdade, cientificamente falando, nós temos grandes dificuldades. Mas assim, o que a gente pode observar é que na natureza tudo, alguém fez alguma coisa. Esse celular, um homem fez, uma máquina fez, esse óculos alguém fez, esse copo alguém fez, esse livro alguém fez. Aí eu te pergunto, quem fez a natureza? Quem fez a água, né? Quem fez o sol? Quem fez, né, as estrelas? Quem fez o homem? Quem fez, enfim, os animais, os insetos? Nós não damos conta de fazer nada. Aí você vai falar, isso é a natureza, foi a evolução do ser, né? Você pode dar essa resposta. Mas e a água? Quem fez a água? O agüeiro? Porque quem fez o sapato é o sapateiro. Quem fez o móveis foi o carpinteiro. E quem fez a água é o quê? Né? Então, tudo que não é criação do homem é criação divina. E, na verdade, a prova maior de que Deus existe, eu acredito que nós ainda a teremos. A tecnologia vai avançar para que nós consigamos detectar essa capacidade dessa energia que é plena, que nós estamos mergulhados nessa energia. Então, acreditamos que com o passar do avanço espiritual, nós vamos adquirir essa absoluta certeza dentro da ciência. Hoje nós já temos uma comprovação grande da influência do mundo extracorpóreo no mundo corpóreo, né? A física quântica já está trazendo isso para nós de uma forma clara, né? Que a energia né, onde a física quântica nos traz a ideia de que somos um corpo só, estamos todos fundidos energeticamente um no outro, né? E essa fusão nada mais é do que Deus. Dr. Márcio, sabemos que Deus é bom. E de onde vem o mal? O mal vem de nós. Nós somos deuses, mas temos a liberdade de praticar o bem ou o mal. E nós praticamos o mal. Então é importante nós lembrarmos que o ser humano não é mal, ele está mal, ele faz o mal, mas o mal é transitório. A essência do homem é divina, é o bem. O bem é que prevalece. O mal vai desaparecer um dia. É criação nossa, dos filhos rebeldes. Mas um dia o mal vai desaparecer, porque o mal é transitório. O mal é como a escuridão. O dia que a luz se faz plena, ela desaparece, porque escuridão é ausência de luz. Mal é ausência de Deus. Nós nos afastamos deles e por isso caímos no campo do mal. Mas aproximando dele de novo, nós apagamos o mal e acendemos a nossa luz, que é o bem. Olá, Dr. Márcio, tudo bem? Eu me chamo Alex e gostaria de saber do senhor se a Bíblia está cheia de contradições com relação a Deus. Olha, eu diria que, como a Bíblia ela sofreu diversas manipulações humanas, é natural que tenha algumas coisas equivocadas, mas a essência da Bíblia é perfeita. A essência do Evangelho de Jesus, eles não conseguiram deturpar.
ela se mantém íntegra. Então, é questão de interpretação. Nós precisamos realmente saber olhar e interpretar com um sentimento voltado para a essência, não para a letra, né? Paulo já falava, a letra mata, o espírito vivifica. Então é a essência que vale. Meu nome é Valéria Murim. Doutor Márcio, eu gostaria de saber por que Deus permite o sofrimento. O sofrimento Deus permite porque, na verdade, ele está relacionado com o livre-arbítrio, né? A partir do momento que nós plantamos o mal, nós colhemos o mal. Então, sofrimento nada mais é que colheita de algo mal que nós fizemos. Deus permite que soframos, mas não injustamente, porque tudo que sofremos, nós, de alguma maneira, plantamos isso. Então, quem planta o mal, vai colher o mal. Quem planta o bem, vai colher o bem. Então, Deus permite que haja o mal para que nós possamos aprender com ele também. Porque quem não vai pelo amor, vai pela dor. Às vezes, não estando sintonizado na luz, nós vamos sentir a dificuldade da treva. Então, Deus permite por isso. Porque mesmo no mal existe aprendizado. Mesmo no erro se aprende. Por que Deus permite que uma pessoa se mate? Né? Se ela, como diz algumas pessoas e algumas religiões, que a pessoa que se mata vai para o inferno. Uai, mas então por que Deus permitiu que essa pessoa se matasse para ela se entregar na mão do capeta? Deus só permite porque essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai se redimir, corrigir esse erro e vai retornar ao Pai. Porque nenhum das suas ovelhas se perderão, disse Jesus, nenhum das minhas ovelhas. Então, mesmo o suicida, ele, depois de encarnações dolorosas, em corpos mutilados, cheio de sofrimento, ele retorna purificado ao Pai. Então, o corpo é um mata-borrão, onde a gente sofre as consequências das nossas atitudes. Estamos chegando em mais um final de programa, onde queremos agradecer a sua audiência, a oportunidade de estarmos aqui, né? Agradecer a este canal de televisão que nos permite estarmos aqui, né? A essa direção dessa televisão, pessoas tão maravilhosas que estão nos dando a oportunidade de estarmos aqui levando aos telespectadores, aos ouvintes desse canal, né? Eu quero agradecer a todos vocês de um modo geral. E vamos aí finalizar fluidificando, pedindo a fluidificação das nossas águas, né? Então vamos lá? Deus de amor e bondade, coloque nessas águas e em todas as águas de todos os lares o medicamento, o bálsamo, o consolo, a esperança para cada coração aflito e angustiado. Que o teu amor, Senhor, nos envolva, nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Gente, muito obrigado por essa oportunidade e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.